Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi. Thaís, como estudar matemática para concurso? Vamos lá? Então, pessoal, eu sei que a matemática é o terror de muito concurseiro. Estou para dizer que é o terror de muito estudante. Tem gente que tem medo da matemática, que não sabe como estudar, que foi muito mal na escola e vem carregando isso ao longo de todos os tempos. Eu sei que a matemática pode ser sim uma matéria muito difícil, mas ela também pode ser uma matéria muito prazerosa de estudar. Muita gente chega para mim já com muitas travas em relação à matemática. E a trava em relação a qualquer matéria vai fazer com que você tenha mais dificuldade de aprender. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que tem coisa que tá aqui, ó, na nossa cabeça. E que às vezes esse medo, esse receio com a matéria, essa trava, esse reforçar a todo momento que eu não gosto disso ou não gosto daquilo, prejudica muito o seu processo de aprendizagem. Porque uma coisa é certa, se cai essa matéria no seu concurso, você vai ter que estudar, você vai ter que se dedicar para aprender. E se você já carrega isso enquanto um peso, vai se tornar mais difícil esse processo. Então a primeira coisa que eu sugiro é que você se liberte desse medo, dessa rejeição, que você esteja aberto ou aberta para entender e para conhecer a matéria. Esse é o primeiro ponto. Nada de frases negativas como eu não sei, eu não dou conta, eu sou burro, eu não entendo, isso não é para mim, não adianta, nunca vai entrar na minha cabeça. Tire isso da sua mente e tire isso da sua vida, porque se você ficar reforçando em todo momento e a todo momento essas características negativas, o estudo vai ser um peso para você e você vai se bloquear. Quando você se bloqueia, você não consegue aprender. Mesmo que você tenha capacidade de aprender, você não consegue, porque você já criou um bloqueio interno. Então a primeira coisa é começar a desbloquear. Então entendendo que o processo pode ser difícil sim, mas que você é capaz, mas que você dá conta. E uma dica que eu sempre dou para qualquer pessoa que tenha muita dificuldade, eu tô falando da matemática, mas também serve para o raciocínio lógico, também serve para o direito, também serve para a informática, enfim, para várias matérias. Você precisa começar do começo. Pode parecer redundante, mas não é. Porque tem gente que começa na matemática, né, como eu tô dando esse exemplo aqui, aí quer começar a estudar matemática por equações, quer estudar matemática por funções, quer estudar matemática tentando entender o plano cartesiano, quer estudar matemática lá na parte da geometria. E aí você não vai entender mesmo não, vai ficar super confuso para você. É preciso entender, quando a gente tem uma trava, quando a gente tem uma dificuldade com uma certa matéria, que a gente tem que começar do começo. E eu sempre digo para todos os meus mentorandos que vêm com trava, nós vamos começar do início. Qual que é o início da matemática? Lá quando a gente vai entender o que é conjunto dos números naturais, o que é conjunto dos números irracionais, o que é o conjunto dos números inteiros. Nós vamos começar a entender a matemática lá do início, dos algarismos arábicos, né? Alfanuméricos, os arábicos, aí nós vamos começar a entender, aí nós vamos entender o que é um número primo, como é que faz a soma, a adição, né? A subtração, a divisão. Então a gente vai entendendo aos poucos. Eu tenho mentorando que chega pra mim e entende que na verdade não sabe fazer divisão. Entende que na verdade não sabe multiplicar, porque não sabe a tabuada. Percebe que é algo tão elementar, tão lá do comecinho, do início, mas que a gente não tem essa dimensão de que a gente não sabe. E é tão automático, né? Quando a gente precisa, normalmente a gente usa a calculadora e a gente basicamente não faz conta na mão no dia a dia. E no concurso é na mão. Aí quando você vai fazer a questão lá da equação, você erra e você acha que você não sabe nada e o problema tá na equação, mas na verdade o problema pode estar lá nas funções básicas, lá no início, nas primeiras
operações matemáticas, né? Então você tem que entender a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão. Ai, mas que bobagem. Não é, gente. Tem que entender. Aí você vai entender a potência, a fatoração, como que você vai fazer ali para achar o MMC, o MDC. Tem gente que já trava aí. E é bom travar aí, porque quando você constrói uma boa base no início, evita de dar problema lá na frente. Por que é que tanta gente tem problema com a bendita da crase e não sabe utilizar a crase dentro do português? Porque não construiu uma boa base no artigo, não construiu uma boa base na preposição, não construiu uma boa base na regência, aí não dá conta de ver se precisa ou não de crase na frase. Perceba que para você dar conta de um assunto mais à frente, você precisa ter construído uma base anterior. E na matemática é a mesma coisa. Muita gente não constrói base anterior, acha que é bobagem e já quer começar fazendo e acontecendo. E aí chega lá e não sabe resolver a equação. E aí reclama: pra que eu preciso disso? Isso não vai servir para nada na minha vida. E vai trazendo novamente aquela carga negativa para o seu processo de estudos. Eu entendo assim. Nós temos duas opções. Ou você vai pegar e vai fazer acontecer e vai ter que aprender, ou então você vai ficar se lamentando e vai ficar chorando e vai errar todas as questões na prova, ou vai pedir a Deus, por favor, para acertar pelo menos uma para não ser eliminado. E por que não aprender? Por que não passar por esse processo? Se você vai ter que estudar mesmo, então que você estude da base e vá consolidando aos poucos. Para o estudo da matemática, eu sempre recomendo, se você tem dificuldade, que você estude por videoaulas. Porque na videoaula o professor vai te ensinando aquele assunto. Ele vai construindo o caminho junto a você. No PDF, muitas vezes fica difícil estudar matemática. Então vá pela videoaula com calma, nada de acelerar, vá compreendendo, vá testando, né? Aplicando para ver se você de fato está entendendo. Porque às vezes você está entendendo tudo lindo lá no vídeo, mas quando você tem que colocar no papel você não consegue. Então vai colocando aos poucos junto com o professor, vai passando por esse processo de amadurecimento matéria a matéria, até chegar na matéria que você precisa. Mesmo que no seu concurso não trabalhe, né, com uma gama gigantesca de matérias, entenda quais são as matérias anteriores que você precisa ter conhecimento para dar conta de aprender a matéria que está no seu edital. E é assim que você vai construir conhecimento na matemática. E se for muito necessário, por que não contratar um professor particular para te ajudar na sua necessidade? Mas adianto, essa contratação desse professor precisa vir depois que você construir a sua base, porque assim vai ser mais eficiente para você. Aí ele já vai entrar, ou então ela já vai entrar naquele momento que o seu processo de estudos vai estar mais redondinho, mais robusto, porque a base foi consolidada e vocês podem praticar a partir daí as questões. Entender se o seu problema é interpretar a questão, se o seu problema é não saber resolver, se o seu problema é não saber fazer conta, se o seu problema é não saber achar o resultado, e ele vai te guiar nesse processo. Então, se mesmo construindo a base encontrou dificuldade, pegue um professor, né? Pague um professor aí particular para poder te ajudar, mas não esqueça que construir base é fundamental. Para você que tem dificuldade em alguma matéria, construa a base com antecedência, porque assim você vai conseguir avançar. Mesmo que demore um pouco mais, você vai ver que você vai conseguir aprender e vai sair do muro ali das lamentações e vai começar a encarar de frente, ser protagonista da sua própria aprovação e vai conseguir seguir em frente. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, deixa aí o seu like, me manda aqui nos comentários o que é que você achou, se você já aplicou alguma dessas dicas.